homem na minha infância eu tive essa ideia de cuidado e de estar junto. Provedor, de não deixar nada faltar, de dar atenção, de dar bronca no momento que tinha que dar bronca. Homem não chora. O homem, se ele brigar, ele tem que ganhar. Não demonstra fraqueza. O homem carrega peso. Não pedir ajuda, mano. Tá no controle de tudo sempre. Eu lembro muito da imagem dos meus tios, do meu pai, jogando dominó. E eles falando das coisas deles, de trabalho, de futebol, das discussões com as esposas dele, com a educação com os filhos. A minha meta de ser homem era ser o oposto do meu pai. Mas eu tenho meus tios, eu tenho meus primos, todo mundo da minha família, todo mundo é preto. Então, assim, foi uma convivência preta muito saudável. Você preto é da hora, o problema tá naquela pessoa que tá me fazendo essa parada, hein? É não relaxar nunca, pra mim. É, tipo, esse é o ser homem preto, é tipo, não ter um momento de paz, assim. Aí você anda no deserto, você não sabe se vai cair um piano na sua cabeça a qualquer momento. Eu tô associado ao estereótipo de traficante, tô associado ao estereótipo de bandido, tô associado ao estereótipo de nóia, mas eu não tô associado ao estereótipo de poeta. Olha só que engraçado, né? Não esperam de mim poesia, não esperam de mim sensibilidade com as palavras. Eu vejo que muitas pessoas que eu conheço, assim, pessoas pretas, elas têm problemas com depressão, com ansiedade, e a grande maioria de nós não consegue encontrar um lugar, uma pessoa de confiança para poder falar sobre aquilo que sente. E eu comecei a ver com outros caras que a gente, mesmo vivendo realidades diferentes, a gente chegava num ponto que a gente tinha muita coisa em comum. Salve! Irmãos, nesse momento a gente tem alguns objetos. Qual é a lembrança que você consegue resgatar a partir da bola? Bom, mano, futebol pra mim nunca foi um bagulho, que eu nunca fui muito bom de bola. Mas meus irmãos e a minha irmã, é qualquer esporte com bola, assim. A gente, tipo, tenta jogar basquete e tenta jogar tênis, assim, e rola. Mas eu nunca, tipo, nunca fui elogiado pela minha habilidade no futebol. Eu tenho muitas lembranças com a bola, assim, né? Tipo, quando eu falo de infância. E lembranças positivas, inclusive, assim. Tipo, eu lembro que eu jogava no meu quintal, que não é um quintal muito grande, assim, mas tem um certo corredorzinho, eu ficava jogando com meu pai. Tipo, eu ficava brincando de gol a gol, né? Que é uma brincadeira muito comum, assim. Acho que eu tive uma infância um pouco fora da curva que as pessoas falam sobre na internet, assim. Eu sei que tem uma boa parte das pessoas que cresceu sem a presença do pai, mas, tipo, meu pai fez parte da minha vida, assim. Desde o dia que eu nasci até o dia que eu parei de morar com meus pais, assim. Meu pai trabalhava de noite para durante o dia ficar com a gente, e minha mãe trabalhava de dia para a noite ficar com a gente. Então foi todo um trabalho de muito esforço dos dois para que nós tivéssemos uma educação boa e uma educação de qualidade. Eu sempre vi o meu pai como uma fonte infinita de sabedoria, assim, tipo, meu pai ele é nerd que nem eu, assim. Mas, tipo, mano, eu sempre achei que meu pai sabia de tudo, que o meu pai fazia tudo, porque o meu pai, tipo, literalmente fazia tudo, assim, mano. Ele é um negrão que, tipo, pô, mano, se não for um bagulho muito tecnológico, tipo assim, ele não consegue consertar uma TV de plasma, tá ligado? Mas, mano, se tiver um parafuso, um fio e alguma lógica por trás daquele bagulho, ele vai conseguir resolver, assim. Ele é esse cara, assim, tipo, ele é muito, 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 muito inteligente, assim. Com relação à responsa, de você ser o cara, de ter essa pressão em cima do homem preto, né? Eu vejo essa pressão em cima dele e eu vejo um sucesso nisso, em saber lidar com isso e tal. Eu vejo que o meu pai foi um homem preto que triunfou. Mas a referência de homem preto que eu tive sempre foi meu avô, foi a maior. Ele meio que, sei lá, enxergo até hoje, assim, meio que parece uma coisa meio, sabe,
aqueles velhos assim que são sábios, eu busquei nele, eu enxergo nele uma sabedoria preta, de buscar uma referência até em uma questão de ancestralidade africana na parada mesmo. A leitura, quem inseriu a leitura também foi meu pai. Meu pai sempre trabalhou de segurança, ele trabalhava à noite, né? E ele levava para casa gibizinhos do Conan, do Tex, da Turma da Mônica. E aí ele chegava à noite do serviço, dava para mim ler, e eu fui lendo. E aí foi esse gosto da leitura partiu do meu pai. Aí eu falei, não, eu vou ser professor, porque ler é um barato, né? Agora, depois de grande, ler e ensinar o que você lê é muito melhor. Ele me ensinando as coisas, ele sempre me ensinou que eu tinha que sair. Eu não entendia quando era pequeno mas que bendito é isso que eu tenho que sair de casa, toda vez tem que sair de documento. Eu não entendia, mas ele falava, você tem que tirar documento, você tem que sair com o seu documento, não pode sair sem documento. Meu pai faleceu, eu tinha 1 ano e 3 meses de idade. E aí, com essa perda, a minha avó e as minhas tias e minha mãe, né, me acolheram super bem. Então, eu considero que eu fui bastante mimado, né? Se a gente pensa numa perspectiva de afeto, eu recebi muito afeto, mas sempre esse afeto numa perspectiva feminina. Eu fui criado pela minha avó, pelos meus tios, tipo, eu tenho convivência, a minha mãe sempre morou com a gente, mas como ela tinha que trabalhar e sempre foi mãe solo, a minha avó se disponibilizou a cuidar de mim, ela, minha madrinha, e tipo assim, eu posso dizer que eu não seria 1/3 da pessoa que eu sou hoje se não fosse a minha avó na minha vida. Eu só tinha um referencial, sabe, por onde? Por parte da minha mãe, né? Porque todos os sonhos que eu tive e que eu falava que eu queria ser, ela falava assim, você vai ser. Então eu tive muita referência, eu tive uma referência feminina forte que foi da minha mãe, né? Ela teve um papel, o que eu sou hoje é o que ela sempre me preparou, né? E a minha mãe, entendendo o mundo, né? Ela também nos tratava de forma, às vezes, rígida, mas para preparar a gente para o mundo, né? Eu me lembro, quando tinha 6, 7 anos, ela, quando escolheu arroz e feijão, naquela época não tinha esse negócio do tipo 1, né? Ela falava assim, vem ajudar a catar o feijão. Ah, mãe, não quero. Você não vem ajudar a catar o feijão, a limpar o arroz, lavar, porque um dia eu não vou estar aqui. Você tem que aprender a se virar. E a gente nunca levava isso em consideração, né? Minha mãe era uma mulher forte. E agora eu vou trazer uma outra coisa, né, que não é física, mas eu acredito que servia para muitos de nós, né, brincarmos. E aí eu trago a minha perspectiva, né, que é a música. Eu sou de Salvador, então a gente ouve de tudo, então eu cresci ouvindo muito rádio. Eu passava um pouco de tempo fora de casa nas férias, né, e tipo, viajava, tava com minha família no interior e voltava. E assim, em viagens você aprende coisas, você comunga com outras pessoas, com outras crianças, você aprende outras brincadeiras e tal. Uma dessas viagens, eu acho que foi na época que o El Chan lançou aquela música que falava assim, tira, não sei o quê. E lá no interior, dançando com minha família, todo mundo brincando feliz, e eu dançava desse jeito, né? Porque era o que eu tava vendo, só reproduzir. E eu voltei da viagem e fui pra casa, e na televisão tava, sei lá, no Domingo do Faustão, fosse no Gugu, o que fosse, e o El Chan tava cantando e tava rolando essa música e a coreografia. E eu fui fazer a mesma dança que eu fiz no interior, na frente da televisão, e meu pai me viu e me reprimiu. E ele falou assim, que descaração é essa? E aquele momento trouxe para o meu próprio corpo um julgamento que eu não tinha até então, né? É um corpo que a priori era livre, né? Tipo, eu dançava porque era natural para mim. E meu pai é um homem preto também, então era minha figura de autoridade e eu percebi que eu estava fazendo uma coisa errada. Então, a partir dali, eu nunca mais dancei na frente do meu pai. E quando eu dançava sem ele ver, era com um pouco desse lugar também de perceber que eu estava fazendo uma coisa que não era para estar fazendo. Eu lembro que houve um momento também, que eu tinha acho que 5 ou 6 anos de idade, eu lembro que eu estava na creche ainda. E a professora da creche foi falar alguma coisa com meu pai, assim. Eu tinha entendido que ela tinha falado que eu estava rebolando, tipo, estava dançando e estava rebolando, assim, né? Ela enfatizou essa partezinha. Eu não lembro exatamente que dança que eu fiz, que música que eu estava dançando. E o meu pai virou pra mim e falou que eu não podia rebolar daquele jeito, e eu não lembro exatamente por quê. Esse é um trauma de infância que eu tenho, e é um trauma que permanece em mim até hoje, assim. Eu só fui entender poucos dias atrás, depois de algumas sessões de terapia, assim. Eu tenho muitas lembranças de escola, assim. Eu lembro que
eu me dedicava muito à escola, mas na escola eu sofria muito preconceito, porque eu era uma criança viada, né? Eu já tinha muitos trejeitos quando eu era pequeno, e já sofrendo isso em casa, na escola era tão pior quanto, porque eu percebia que eu não tinha lugar. Tem um nome de um artigo que se chama assim, por que os meninos negros são os que mais se repetem na escola? Um dos fatores principais é o racismo. Por quê? Como esse racismo acontece na escola? Acontece com brincadeiras de tipo, o menino tem os lábios grossos. Ou o menino, ele é muito grande para a idade dele. Ele é muito grande, ele é muito forte para a idade dele. E aí vão chamar ele de ogro, ou vão chamar ele de alguma coisa, ou aqueles apelidos Mussum, Amaral, Beisola. Quando fui para a escola, eu ouvia muito isso. Então, para não ouvir isso, eu lembro que eu estudava em Cidade Tiradentes, tinha um colégio chamado Fernando Pessoa. Eu não entrava pelo portão principal. Tinha um pilar que estava quebrado, eu entrava por ali, esperava bater o sinal para poder entrar para a escola. Você chega no primeiro dia, você senta ali, pai, depois aí você vai vendo tipo uns coleguinhas que são mais parecidos com você senta perto. E a gente sofria muito preconceito, mano, muito bullying, tipo bullying, né, o que dizem. Mas tipo racismo mesmo, tá ligado? E aí chegando no 5º ano, que era o ensino médio, né, Fundamental 2, que chama hoje, tinha um menino que ele era preto, mas não se reconhecia enquanto preto, tinha a pele mais clara. E ele o tempo inteiro ficava me chamando de macaco, macaco, macaco. E era extremamente violento. E era repetente, era maior. E eu não tinha uma possibilidade de defesa, né, porque ele ia me bater. Até que passou um tempo, entrou um menino mais velho que ele e também era preto da pele escura. E aí ele percebia as violências que eu sofria, talvez se identificava, né, e começou a me defender. E aí nessa época eu também, né, me cresci na escola e virei alguém bem violento. E conflitava bastante, né, brigava bastante. Então o meu ensino básico foi marcado muito por isso, pelas violências, né? Quando a gente fala de masculinidades, é um debate que está vindo há muito pouco tempo, assim, não tem acho que nem 15 anos que as pessoas debatem isso aqui no Brasil. E parte muito da infância, né? Parte muito da infância. Tipo, comprovado cientificamente que em determinado período, acho que a partir de 7 anos, assim, os meninos são emocionalmente mais frágeis. E mesmo assim a gente repete aquela cultura de que homens não podem chorar, de que não podem expressar os seus sentimentos. Eu fico pensando assim, né? Tipo, o quanto é importante a gente reeducar as próximas crianças, assim, né? As próximas infâncias. A gente, enquanto homem, a gente tem dificuldade de falar sobre sentimentos porque a gente é condicionado a isso, tanto de forma direta quanto de forma indireta. A gente, enquanto menino, a gente cai, a gente não pode chorar, né? Quando a gente tem alguma dificuldade, a gente externaliza as nossas emoções de uma forma mais enérgica, a gente é reprimido porque isso é coisa de menino. E nesse momento, a gente vai tentar fazer um processo diferente. A gente vai externalizar esses sentimentos com o propósito de potencializar quem nós somos. Um bagulho que me marcou na escola, assim, que é tipo, mano, eu falo inglês fluente, assim, desde muito cedo. Na 5ª série, primeiro ano que teve inglês na escola, tipo, pras crianças, né? Tipo, 11 anos, inglês. Foi um ano que eu, mano, aí eu arrebentava já, né? Já, tipo, pá, isso aqui. Mandava assim, ó. Já. Então era o mesmo pique de todas as outras matérias. Bora virar e conversar com o coleguinha, que eu já sei tudo. Nesse bagulho, a professora foi e me humilhou na frente de todo mundo, né? Que ela gritou comigo em inglês. E, tipo, eu sabia tudo que ela tava falando, tá ligado? Só que aí eu, tipo, mano, como que eu vou responder? Um adulto gritando com a criança, mano. E aí as crianças tudo dá risada também. Né? Fica tipo, não sei o quê. E aí eu, tipo, não... Aí a sala fez e aí o Augusto fez E aí esse bagulho me marcou, assim. Aí, tipo, desse dia em diante eu fui muito mais aplicado
no inglês, mas ao mesmo tempo a minha vontade de participar nas aulas era, tipo, -1, assim. Eu lembro uma professora, ela deu um livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu nunca vou esquecer. E ela pediu para ler um trecho. No começo eu falei para vocês que eu leio muito, que eu tenho a voz baixa, e eu comecei a ler, ela falou, lê alto. Aí eu falei, mas eu tô lendo no meu tom, né? Aí ela falou, você tá lendo no seu tom, seu burrinho? Então você vai tirar 0. Quando eu fui para a universidade, eu fui apresentar um trabalho, a professora Marcela vira e fala assim, fala mais alto. Tipo, na hora, assim, eu esqueci todo o meu trabalho, esqueci tudo que eu tinha que falar. Eu tive que, putz, o que eu tenho que falar aqui agora? Porque me levou para aquela cena. Lá na 4ª série, 3ª e tal, rolava muito de, tipo, essa zoação atingir e a gente ficava meio quieto. Da 5ª série em diante, os pretos iam pra cima, entendeu? A gente não deixava muito isso acontecer. Acontecia, né? Não tem como. Só que batia de um jeito muito diferente. E também momentos diferentes, também contextos, acho que históricos diferentes. A gente já estava num movimento em que rolava muito uma identificação, por exemplo, com o rap. E a partir disso, eu acho que moldou muito também das nossas atitudes, assim, das paradas, tipo, de não baixar a cabeça e tal. Sobre a autoestima ainda, eu tenho um irmão, né? Meu irmão nasceu quando ele tinha 4 anos. Então a gente cresceu, né? Já cresceu tudo junto, desde criança. E meu irmão sempre foi gordinho, forte, né? Tipo, era a visão que se tinha na época de que a pessoa forte, gordinha, ela era mais saudável, e eu sempre fui magrelo. Então ele era o saudável e eu era o raquítico. Essa questão da autoestima, eu acho que eu fui favorecido. Porque desde quando eu nasci, minha mãe sempre falou que eu era bonito. Sempre, o tempo inteiro. Então eu era o bonito da mãe, eu era o mais arrumado, eu tinha que ser cheiroso. Então, por mais que a sociedade, né, me falava que eu era feio, na minha cabeça eu era bonito. Eu não namorei com 15, 16 anos, né? Eu nunca tive relacionamento, só tive relacionamento quando eu comecei a trabalhar, né? Que aí eu fui começar a entender que eu precisava tomar algum partido, né? Fazer alguma coisa por mim. Os meus irmãos até brincavam comigo, né? Eles falavam brincando assim, eles chamavam de... Eu era muito magrelo, né? Então eles chamavam de magrelo, bichinha, sabe? E desde casa, né? Existiam essas perseguições, né? Tem muitas coisas que a gente não acessa, que é o nosso lugar de ser humano. Então, o que eu peço é isso, né? Que a gente consiga se olhar enquanto ser humano. Não mais como homem, não mais como homem negro. Porque esse olhar a sociedade já lança sobre a gente. Né? É buscar a nossa humanidade. Com isso, a gente vai conseguir viver de uma forma mais saudável. Quando a gente olha pra gente enquanto um ser humano, a gente consegue resgatar isso. E a gente vai se permitir sentir, a gente vai se permitir chorar, a gente vai se permitir ser vulnerável. E a adolescência é por questões hormonais, por questões de você estar sendo bombardeado e você tem a impressão de que agora você é quase adulto, que você é adulto já, que a gente tem essa sensação. Eu parei de chorar porque eu acho que foi ali que eu comecei a reprimir o choro, assim, sabe? Tipo, reprimir com mais força. Falar pra você, já tive vários motivos pra chorar ao longo da vida. Como, por exemplo, tive a perda da minha avó e do meu tio ano passado por conta do Covid. Tipo, foi uma porrada que os dois foram, assim, em menos de 24 horas. 2 perdas, sabe? E pra mim foi um momento que eu queria muito chorar, mas eu não conseguia. E eu me sentia mal por isso, porque eu tava vendo todas as pessoas ali chorando e eu me sentia impotente porque eu queria poder dar uma força pra eles, mas ao mesmo tempo eu também não tinha como dar essa força porque eu tava bem abalado. Mas eu não consegui derramar uma lágrima. Enfim, tinha uns 9, 10 anos, era muito chorão. Eu lembro também do meu pai às vezes falando pra mim, por que você tá chorando, não sei o quê. E às vezes eu não sabia explicar, não entendia meu sentimento mesmo. E não culpo ele por isso, assim, também, né? Tipo, inclusive até interessante. Tem uma poesia minha que é tipo assim:
Homens negros têm lágrimas de vidro, e reprimir sentimento mata mais do que Marlboro. Isso quer dizer que seu filho corta a própria garganta todas as vezes que você pede pra ele engolir o choro. Aí, essa poesia, tipo assim, eu recitei essa poesia, eu postei no Instagram, né? Minha mãe virou assim e falou: é verdade, Matheus, você tem razão. Mas eu não sabia. E me pediu desculpa, assim, sabe? O que eu sinto muita falta que, de fato, a gente não conseguiu superar bem, e eu, pessoalmente, confesso que eu não consegui superar bem, foi a questão de uma barreira mais sentimental nesse sentido, entendeu? Eu acho que, pelo fato de ser preto e tal, eu tive uma dificuldade muito maior com relação a, tipo, paquerar mesmo as meninas e tal, ter autoestima de me sentir uma pessoa bonita e pá. Mas a nossa perspectiva, né, de homem negro, principalmente naquela época, era querer ficar com as princesinhas, né? E as ditas princesinhas eram as meninas brancas. Então, apareciam umas meninas, né, meninas negras que queriam ficar comigo, eu acabava não tendo interesse, porque eu sempre objetivava uma menina branca. Mas as meninas brancas também não queriam ficar comigo. Então o tempo foi passando e eu não ficava com ninguém. Dos 12 anos pra cima, assim que eu fui começando a ver as pessoas se relacionando com outras pessoas, eu não me relacionava com ninguém, assim, as pessoas não sentiam atração por mim, tá ligado? Não era cogitada nem nada do tipo, assim. E isso era doloroso também, né? Tipo, você vê as pessoas se relacionando com outras pessoas e você não tá se relacionando, assim. E eu lembro que eu vestia uma armadura no ensino médio, assim, que era uma armadura muito de, já que ninguém se interessa por mim, porque eu não sou bonito de rosto, eu vou fazer muita academia e não sei o quê. Mas enfim, eu fazia muita academia porque eu era atleta, mas ao mesmo tempo eu tinha essa vontade muito forte comigo. Vou fazer muita academia, eu vou ser o cara muito gostoso e não sei o quê, tá ligado? Vestir a armadura do negão, digamos assim, né? Tinha passeiozinho, play center, essas coisas assim e tal, que era tipo, os pessoal fazia até com os meninos, olha, as meninas também faziam, mas olha como a gente as crianças é fútil, né, mano? Ficava, quem que beija mais menina no passeio? Aí, tipo, os caras, beijei 17, o outro beijei 20. Aí eu, tipo, caralho, mano. E era isso, né, mano? A mesma desigualdade que o Brasil tem com as pessoas pretas no dinheiro, eu tinha nesses bagulho, assim, na pegação, no afeto e tal. Mas naquela época era bem pouco falar de afeto. Falar de afeto era coisa de menininha, vamos dizer assim. Homem que falava dos seus sentimentos era fraco. Né? Você não podia falar do sentimento, tinha que ser aquele cara forte. Você sabia o que você tinha dentro do seu coração, mas você não tinha como falar. Eu não me abria com a minha mãe, eu não me abria com ninguém, pra falar a verdade. Eu sofria em silêncio. Mas para questões afetivas eu sempre fui muito tímido, muito fechado. De tipo, sei lá, gostar de uma menina e não ter coragem de falar pra ela. Pô, nunca tive a coragem de chegar num brother e falar isso pra ele, porque, putz, ia ser zoado, né? Tem uma cultura que é muito forte também relacionada ao alcoolismo e a qualquer outro tipo de droga, que é justamente a gente não conseguir falar sobre os nossos sentimentos e as coisas que a gente está sentindo e acabar querendo afogar as nossas mágoas, digamos assim. Primeiro que a gente não é ensinado a falar sobre os nossos sentimentos, então é sempre uma grande dificuldade. Segundo que a gente é ensinado a beber para esquecer dos problemas. É foda, assim, é foda. Eu percebo que quanto mais eu falo sobre isso, mais eu percebo que, mano, a gente tá muito atrasado, assim, muito atrasado mesmo. Sinto que essas barreiras que foram impostas com relação ao pensamento afetivo, de você buscar padrões que a mídia impõe e tal, me bloqueou muito ao longo da vida. Mas espero um dia que eu consiga também superar isso, né? Faz parte. Se eu for buscar uma característica mais forte do momento em que eu estou vivendo agora enquanto homem, enquanto indivíduo, não tem muito como eu fugir de um fato muito recente na minha vida, que é a partida da minha esposa. Eu ainda estou vivendo um processo de luto no qual é muito difícil para mim lidar com ele,
E eu acho que por isso que o traço que mais marca a minha personalidade enquanto homem nesse momento é a sensibilidade. Eu sou um negro sensível. Não sei se eu estou um negro sensível ou se eu sempre fui um negro sensível, mas nesse momento eu não estou conseguindo fugir daquilo que eu acho que a gente sempre busca, que é tentar esconder essas questões, né? Eu já transpassei isso e hoje eu não consigo mais esconder a minha emoção, eu não consigo mais segurar o choro. Acho que talvez a gente deveria ser assim. Eu sinto que em diversos momentos, eu demorei muito tempo da minha vida para entender isso, de querer ser forte o tempo inteiro. Tem um texto muito louco da Bell Hooks chamado Vivendo de Amor, que ela fala sobre amor de uma perspectiva muito foda, assim. Tem uma parte lá que ela fala que, historicamente, nos negros escravizados, os mais resistentes eram aqueles que conseguiam lidar com a dor, né? E isso foi passando de geração em geração, se a gente for parar para pensar. Ao longo desse processo, muitas pessoas vêm e todo mundo me pergunta: e aí, você tá bem? E aí, como que você tá? Você tá bem? Você tá bem? Eu sempre vou responder que eu tô bem. Nunca ninguém vai chegar em mim e me perguntar se eu tô bem, eu vou responder: não, eu tô sensível, eu tô chorando, eu tô mal, ou eu tô com medo do que vai ser o amanhã. E nessa oportunidade aqui eu tô conseguindo dizer isso para vocês. De certa forma isso vai ficar registrado. Eu acho importante, é como se fosse uma máscara que cai também. Então, e aí, como que você tá? Eu tô bem, eu tô bem. Na verdade, eu tô sensível. E eu vou pegar um gancho, né, no que você traz sobre ser um negro sensível, né? Você pontua dessa forma. A gente é impedido de sentir por ser homem, e aí a gente, enquanto homem negro, né, tem esse agravante. Por 2 vezes é prejudicado com relação aos nossos sentimentos, né? Mas o que a gente busca fazer aqui é buscar o nosso lugar de humano, porque é negado pra gente. Quando a gente é enquadrado, né, socialmente nesse lugar de homem, e quando a sociedade percebe que a gente é negro. A gente tem muito vício que a gente pega e às vezes você não é um cara escroto, mas por conta daquela construção social que você vê ao longo da vida, você acaba se enquadrando nisso. Porque, se você não é um cara pegador, você é gay. Se você é um cara muito educado, você é gay. Qualquer coisa que vá longe do convencional é uma forma para fazer com que as pessoas desconfiem da sua masculinidade. E eu não preciso ser igual àquilo que está escrito para mim. Eu posso ser diferente. E eu falo tanto o homossexual quanto o homem hétero, o homem trans. São múltiplas masculinidades, são múltiplas vivências. E eu acho que a gente tem que ser o que a gente é, independente das convenções. Eu, Matheus, um homem negro que tem a voz grave, tem 1,82 de altura, tem um porte físico, não sei o que, de um negão. O que eu faço com a informação de que eu sou um cara bissexual, por exemplo? O que eu faço com essa informação? Sabe? Tipo assim, o que eu faço com o olhar que as pessoas têm sobre a minha pessoa? Fiquei na igreja por mais ou menos 10, 11, acho que quase 12 anos. Tive minhas namoradas, etc. E eu optei por me desviar, né? Por sair da igreja, porque em algum momento a minha sexualidade estava entrando em um colapso, né? Porque ao mesmo tempo que eu ficava com as meninas, eu queria ficar com os meninos. Então, e na minha cabeça eu precisava escolher o que fazer. Então, por pura curiosidade, assim, eu falei assim, então eu vou parar de ficar com meninas, vou ficar com meninos. Isso foi com 18, mas assim, não foi tão fácil desse jeito, tá? Eu tô falando pra poder ser mais ilustrativo, porque realmente foi um caos na minha cabeça. Quando eu tinha uns 11 anos, assim, que eu acho que isso também é infância, 11, 12 anos, eu tive algumas relações com algumas pessoas próximas, assim, né? Com caras, no caso. E eu fiz isso escondido algumas vezes. Depois de um tempo, cresci assim, via as mesmas pessoas e ninguém falava sobre isso. E eu sabia que estava na cabeça delas, como estava na minha cabeça também, e até hoje a gente não fala sobre isso.
Depois que eu assisti Moonlight, eu me identifiquei muito, inclusive, né? Com aquela cena que os meninos se beijam e depois um vai bater no outro pra provar. Enfim. Também tive esse momento de brincar de espadinha com os meus amigos, das vizinhas. Até então era uma coisa natural, assim. Tipo, porque eu já ouvi os meninos falarem que faziam isso naturalmente, né? Mas eu até então não entendia o que era. Pra mim era uma coisa normal de menino. Até um dia que minha mãe viu fazendo com o vizinho e eu tomei uma surra. E aí foi uma outra coisa, mas eu apanhei. Se eu apanhei era uma coisa ruim. Então eu nunca mais fiz e também nunca mais toquei no assunto sobre isso. Mas até entender que cada parte da minha história enquanto criança me formataram para ser o homem que eu sou hoje, assim. Porque foi muito caos, né? E eram caos não resolvidos, porque era um tempo em que não se falava sobre as coisas. Eu lembro que nessa época da escola foi a mesma época que comecei a tomar enquadro, né? Aqui na minha rua, inclusive, que tem a base policial. E os enquadros também me fizeram, de certa forma, tomar algumas posturas de masculinidade. Eu lembro até, é engraçado lembrar disso, porque teve uma época que o Mano Brown tomou enquadro da polícia, aí o Suplicy foi tirar ele lá da cadeia, não sei o quê. Eu lembro que era um exemplo de masculinidade que eu tinha também, tá ligado? Tipo, os caras do rap, assim, pá. Imagina você sentar com um moleque de 5 anos e ter que falar, mano... Eu não tive esse tipo de conversa. O que eu tinha era, tipo, mano... Se comporta pra caralho, senão você vai apanhar, tá ligado? Não era, tipo... Se comporta pra caralho, senão a polícia vai te matar, tá ligado? Porque provavelmente meus pais não queriam colocar esse medo em mim. Era mais fácil, tipo, mano, eu ter medo de apanhar do meu pai do que ter medo da polícia, tá ligado? Porque imagina... Pra uma criança de 5 anos, você fala que o policial mata a pessoa que parece com ele, ele vê um policial, inclusive tem um vídeo sobre isso, que é tipo, uma criança vê o policial e começa a chorar, assim, tipo, desesperado, assim, aqui no Brasil, assim, tipo, de medo pra caralho. Aí o policial, filho da puta, vai lá e, não precisa ter medo da polícia. Lógico que precisa ter medo da polícia, caralho, se a gente é preto, mano, tem que ter medo pra porra da polícia, mano. Porque nessa época, eu lembro que junto com o sentimento político veio também uma questão de querer confrontar, assim, querer ir pro abate. Hoje eu já sou mais tranquilo nesse sentido, né? Eu já sou mais da ideia de que eu prefiro continuar vivo, sabe? Prefiro tirar uma onda com você, com as minhas palavras. Porque o B.O. sempre cai nas nossas costas, né? Tipo, sempre cai nas nossas costas o B.O. Seja por forma de cárcere, seja por forma de morte, enfim. O que o homem preto tem de ferramenta emocional que a gente recebe é um martelo, mano. Quando você tem um martelo, tudo na sua vida é prego. Você vai batendo o martelo onde dá. Que o Everton falou pra mim, que é tipo, mano, a gente não pode se dar o luxo de explodir emocionalmente, de transbordar emocionalmente. Porque imagina se eu fico frustrado na padaria porque a moça não quer me atender, um bagulho assim. Eu falo, caralho, isso aqui é um absurdo, mano. Vocês estão me tirando, vai tomar no cu. Pá. Já era, mano. De mão dada, continua caminhando. Eu tinha um desejo de ter uma pessoa, porém a perspectiva de mundo era completamente diferente, né? Ela não era uma pessoa branca que tinha acesso financeiro, ela não tinha uma condição de vida boa, mas acredito que os privilégios faziam com que ela tivesse mais tranquilidade para viver. E eu não, né? Sempre perrengue, através de perrengue, a gente precisa correr para conseguir reparar, né, minimamente as coisas para a gente sobreviver de uma forma mais tranquila. E isso acabou, né, sendo dificultoso para a nossa relação. E depois, quando chega a compreensão de raça, eu percebia que em diversas situações que eu estava com ela, eu era prejudicado e ela não conseguia compreender os prejuízos que eu tinha, né? Num contexto familiar também. Eu lembro que na festa do meu filho de 1 ano de idade, tinha uma segregação na festa, né? A parte da família dela de um lado e a parte da minha família do outro. E um amigo até falou, né? O apelido do meu filho é Leque.
E aí falou assim, pô, precisa do leque Mandela crescer um pouquinho para tentar unir esses povos. Eu já falei em alguns lugares, tipo, a minha primeira namorada foi tipo uma menina branca, assim, e tal. Mas aí, na mesma perna, a mãe dela era uma mulher racista. Aí eu, putz... E aí foi o momento que eu, tipo... Eu já tinha, tipo, minha família, ela não é uma família que tem um letramento racial muito grande. Mas a gente tinha uma consciência de identidade muito grande, assim. Então, o ponto era, a gente sabia que era preto, a gente entendia quais eram as dificuldades de ser preto, mas a gente não tinha um letramento para lidar com algumas situações, assim. A gente entendia que, tipo, mano, chamar de macaco é soco na cara, foda-se, independente. Eu costumo dizer que, assim, a minha consciência de raça realmente ela veio, ela não que eu não tivesse antes, mas eu tive que ativar isso de fato aqui em São Paulo, porque existe muito apagamento, existe muito preconceito mesmo, assim. O primeiro livro, Eita Vida Meio, tem uma característica muito assim de emocionado. Sabe aquele cara emocionado? No Chicote Ainda Estrala, que é um trecho de um poema do Castro Alves, Navio Negreiro, o Chicote Estrala. Lá eu começo ali eu já me entendo como homem negro, já começo a fazer algumas denúncias, né? A falar de assistir, por exemplo, da TNV, que as pessoas que mais morriam eram pretas, de falar de desemprego, de falar de sentimentos, de falar da mina preta que eu gostava, de falar do meu sentimento em relação à religião, com Deus e como eu via o mundo, né? Esse livro foi muito... Esse livro, Chicote Ainda Estrala, ele é muito importante para essa coisa de tornar-se negro, né? Ela foi muito importante. Esse livro foi muito importante para mim. Porque a poesia realmente, assim, foi um lugar em que eu achei que eu pudesse me expressar, né? E eu sinto que as diversas linguagens artísticas são lugares muito bons para que a gente possa se expressar. E entrar no mercado de comunicação foi, acho que, a grande pós-graduação disso tudo, que me preparou para entender mercado no todo, nas pessoas, as áreas, as cores, sabe? As castas, principalmente, né? E isso foi me preparando até o ponto que, no momento que eu precisei de crédito, eu fui lá falar com o meu gerente e ele me falou, não. Mas por quê? Tem 30 funcionários, tem uma folha de pagamento boa, tem um carro, tem casa, tem um ótimo score, comprei todos os produtos aí para fazer uma boa pontuação interna, por que eu não tenho? Simplesmente não vou conseguir te emprestar esse dinheiro. Vamos conversar daqui a 30 dias? Irmão, daqui a 30 dias minha empresa pode quebrar, falei para ele. Mas aí eu senti o racismo estrutural. E aí foi quando eu falei para ele, tava até meu sócio no lado, eu falei assim, cara, eu vou abrir um banco. E uma coisa que eu sempre coloquei como, não é como mantra, né, mas como regra. Se eu tiver que jogar alguma coisa pro universo, falar, espezinhar, eu vou falar coisas positivas para que o universo jogue coisas positivas de volta. Eu sempre internalizei. E eu falei assim, cara, joguei pro universo. Porque imagina eu que tive crédito negado versus aquele irmão preto que tem os nomes restritos e não consegue sequer abrir uma conta. Para mim, ser homem preto é ser espelho. Quando eu saí na capa da Pequenas Empresas de julho do ano passado, um filho de uma cliente viu a capa e falou para a mãe dele, mãe, eu posso ser capa também, entendeu? O que você entende sobre paternidade? E o que é ser pai para você? Sim, tem uma evolução. Seus ancestrais, né? Deus veio de alguma forma através de você, sua família, a família da sua companheira, e dos seus antepassados. E o futuro, né? Você geralmente não vai te abraçar, que vai deixar o meu filho liberdade para fazer umas coisas. Sobre a paternidade, nós falamos sobre uma coisa muito interessante, sobre legado, né? Nossos pais criaram, independente de ele colocar a gente no mundo, para continuar a continuidade da sua linhagem, né? E eu sempre falo que legado é uma questão, é algo que a gente precisa construir como homem preto, né? Próximos futuros, né? Os
os nossos seguidores, os nossos filhos, né? E tocar no assunto que nós tocamos é um momento bem delicado para a maioria dos homens, porque cada um tem uma percepção diferente. Por exemplo, ele teve uma presença paterna e eu não tive. E assim, a gente mesmo tendo uma vivência diferente, a nossa visão praticamente se aproxima. E isso que é bacana, eu acredito que seja isso com todos nós aqui. Talvez o meu pai, ele não tenha dito isso pra mim, claramente, né? Você pode ser o que você quiser na vida, mas ele me deu possibilidade fez coisas, trabalhou a vida inteira para que eu pudesse realizar os meus sonhos. E é muito louco, né? Ter alguém trabalhando para você realizar os seus sonhos, né? Tem alguém lá que tá lá se lascando para você e você tá ali, nem sabe o que ele passou no trabalho ou passou na rua para aquele leite, para aquele pão chegar na sua mesa, ou para que você pagasse uma mensalidade da faculdade, ou para que você colocasse uma roupa, né? E não foi só assim comigo, foi com os meus irmãos também. É o que eu quero ser para os meus filhos, né? A minha questão com a paternidade sempre foi um desejo, né? Eu não tive um pai, e aí a minha ideia, né, de dar conta daquela ausência era tendo um filho. A primeira lembrança, né, que eu tenho de ausência do meu pai foi quando eu entrei no pré. Então eu tinha 6 anos. E aí, quando chegava o Dia dos Pais, eu sentia bastante, porque todo mundo tinha pai e eu não tinha. Desde ali eu falava, pô, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. E nesse primeiro relacionamento já era um objetivo, sabe? Eu vou me relacionar, eu gosto da pessoa, então eu vou ter um filho. E aí foi um filho planejado, um filho desejado, né? É claro que eu não tinha possibilidade financeira nenhuma para ter um filho naquela época. Eu sonho em ser pai desde adolescente, assim. Eu sonho literalmente, tá? Eu deitava, dormia e sonhava que eu era pai. Basicamente porque em casa eu sentia esse vácuo, né, da paternidade. E eu passei por isso 2 vezes, porque eu cresci com meu pai, como eu falei, aí eu descobri que eu tinha um outro pai, e esse outro pai também, depois de adulto, super legal, né, tem um filhão, não. Ele veio, ficou um tempo e sumiu de novo. Então, eu tive essas sequências de ausências paternas. E quando eu penso em mim sendo pai, é muito para cumprir esse papel, assim, no universo, sabe? Eu sinto que eu conseguiria ser um homem preto, pai, melhor do que meus pais foram pra mim. Porque os 2 são pretos, né? Meus 2 pais são. A gente conversa muito em ter filhos, né? A gente pensa que o mundo está muito para educar uma criança negra, como seria, né? E aí eu falei para ela, poxa, mas eu acho que como é que eu me comportaria se meu filho chegasse em casa falando que foi chamado de macaco? Porque já é muito triste você ser chamado de macaco. Você vê uma aluna ser chamada de macaco, e quando é seu filho, eu não faço nem ideia de como seja isso, mas para mim seria muito pesado, assim, né? Eu acredito que com a vivência que eu tenho, o esclarecimento que eu tenho hoje em dia, vai ser um pouco mais fácil, porque eu vou poder ensinar ele a se preparar para algumas situações, das quais a gente não vinha preparado antes. E quem sabe, assim, ele pode até se tornar, ser uma pessoa mais saudável. Não que ele vai estar isento do racismo. Vai acontecer na vida dele. Mas ele, pelo menos eu espero poder preparar ele para se defender. Minha relação com o João, ela, claro, precisou se adaptar a uma realidade diferente. Eu não sei até que ponto que as decisões que eu tomo como pai e tal são as melhores decisões, né? Até porque, sei lá, não sei ser pai. E eu sei que meu pai sabe ser pai. Então, às vezes, tipo, por mais que eu faça umas paradas assim e tal, que eu nem sei se eu tô fazendo certo com meu filho e tal, eu sinto um conforto muito grande de, tipo, às vezes falar pro meu filho, vê lá com o seu avô. Porque eu sinto uma confiança de que a forma como que o meu pai vai fazer, o carinho, o afeto ali, pra mim foi muito importante. E aí eu sei que com meu filho vai ser também. Então rola uma parada meio assim, a gente tá num momento muito de amizade.
pai e filho. A gente está numa parada parecida com a que eu tinha com meu pai quando eu tinha a idade do João, assim. De amizade, de, tipo, não ter muita barreira de afeto. A gente ainda conversa de uma maneira muito solta. Ele não tem nenhum tipo de pudor ou de vergonha comigo. Então, tem só um pouquinho e tal, mas eu contorno, eu ainda consigo contornar. A gente ainda dá beijo, abraça. Então, não tem aquela questão da masculinidade que eu sinto que logo, logo vai vir nele, é natural, é um processo natural. Mas eu ainda abraço ele, beijo, tipo, a gente brinca, eu jogo ele pra cima e tal. Acho que depois que eu tive essa depressão na morte da minha mãe, eu comecei a me tratar como especialista, eu percebi que grande parte dos meus sentimentos reprimidos, eles poderiam ser um problema, que eu precisava me abrir com alguém. Se você ver, tá vendo? Esse aqui é um vitiligo, né? Esse vitiligo aqui, ele é muito emocional. Quando eu tô zen, ele desaparece, meio camaleão. E quando eu tô estressado por causa da questão de trabalho, ele aparece, fica até muito... Então, eu comecei a trazer ao meu lado pessoas que me ouvissem e que me ajudassem, né? Tem alguns amigos que eles me ajudaram muito de um bom tempo para cá, né? Eu percebi que eu não posso internalizar, eu tenho que externalizar, mas eu tenho que externalizar para as pessoas corretas as minhas dores, né? Quando você se coloca como homem preto, você entende outros homens pretos e você percebe que existe que deveria existir, né? Essa união para que a gente se fortalecesse, né? Mas a gente não se junta por uma questão basicamente de pô, eu te entendo, você me entende, mas porque a gente precisa se defender junto, né? Tipo, é muito louco isso. Esse é o primeiro sentimento que vem, assim, correlações de coexistência, de apoio mútuo. Eu penso muito nisso. Falar de sentimento com homens pretos foi pra mim, sabe, você já tomou um choque? Enfiou o dedo na tomada e pá. Só que aí você, quando eu tomei esse choque, que eu participei da minha primeira roda e que eu vi aquele monte de homem preto falando de sentimento, falando de amor, e eu não estava acostumado a ver aquilo, e eu achei muito barato aquilo. Eu falei, pô, é legal, é legal e é importante. Aí aquela roda, aí chegou na sua vez. Aí eu falei, o que eu vou falar, né? E aí eu falei, os caras falaram, isso aí, irmão. Aquela coisa, essa palavra irmão, ela é diferente de mano, ela é diferente de parceiro. E ela é diferente da minha relação de irmão com irmão, como eu chamo meu irmão. Ela é diferente. Ela mostra ela tem um afeto muito grande. Você nunca vai saber o que é se você não trocar ideia com alguém sobre. E não ir descobrindo, tá ligado? E você nunca vai saber como evitar se você não até felicidade mesmo, mano. Eu consigo verbalizar muito isso, de tipo, como eu me sinto bem, como eu me sinto mal e o que exatamente, assim. Então a gente consegue, tipo, dar nome aos sentimentos, às sensações, aos episódios e, mano, trocar ideia sobre isso, assim, com a pessoa certa, né, mano? Então é, tipo, mano, é você conseguir conversar, falar sobre os sentimentos com as pessoas que te trazem segurança, assim, eu acho que é sobre isso. A gente é atravessado de diversas formas pelo racismo. E a maioria dos homens não tem consciência dos prejuízos, né, que o racismo traz. E não só o racismo, né, mas essa estrutura patriarcal. Então, quando um homem tem um espaço para ele falar de si, para ele apresentar vulnerabilidades, para que ele chore, para que ele se cuide, onde ele consiga olhar, né, com um olhar mais afetuoso para ele mesmo, ele vai se desenvolver de uma forma muito potente. E isso vai refletindo, né, no contexto que ele está inserido.
Estou preso. Presa à minha própria ganância por liberdade. Cortaram as minhas asas e agora sequer consigo voar com os pés no chão. Fui customizado por costumes que me dividem entre o castigo e o cárcere, e nas profundezas do meu ser navego entre o bando e a solidão. Teu Deus insiste em me costurar, e é justamente por isso que eu ando fora da linha. Seu livro insiste em me matar. Se tirarem minha vida, mais uma mãe ficará sozinha. Cansei de tanto contraste, cansei de tanto contrato, meu corpo grita o desgaste, minha pele agoniza o maltrato, meu cabelo cresce pra cima e minha autoestima por água abaixo. Sou um quebra-cabeça e se faltar uma peça, não me encaixo. Minha gênesis não é um capítulo de uma literatura universal. Minha genital é minúscula, comparado ao tamanho do meu coração. Eu sou produto de séculos de trabalho braçal. Sou transparente e transpareço, transcendência e transformação. Entre navios e noticiários, sua tela só me traz tristeza. E desde então, sempre que vejo luzes vermelhas, me lembro da face da morte. Sou sempre indiciado a colocar as cartas na mesa. Eu não gosto de parecer frágil, porque todos vocês me enxergam como forte. A falta de expectativa de vida por vezes toma minha cabeça. Eu vejo prédios tão verticais que mal consigo olhar para o horizonte. Tenho dificuldade em deixar claro e prefiro que tudo escureça. Consigo enxergar os meus no escuro, pois é no mesmo lugar que a gente se esconde. A sorte deve ser cara, pois ela raramente está do meu lado. Se eu tivesse num corpo mais claro, será que eu sobreviveria? Essas palavras foram compostas por sangue, e esse poema é só mais uma noite de hemorragia.